No aniversário, meu marido decidiu brindar só com a amante. Ele tremeu quando argumentei. A taça de cristal estalou contra a parede, espalhando vinho tinto como sangue sobre o papel de parede bege. Os convidados, antes imersos em risadas forçadas e conversas vazias, calaram-se de repente, os olhos saltando entre mim, meu marido e a mulher que ele insistia em chamar de minha colega de trabalho. Ela, com seu vestido vermelho justo demais para uma reunião de escritório, levou a mão ao peito em um gesto teatral, como se fosse a vítima da cena. Clara, pelo amor de Deus, murmurou meu marido, os dedos trêmulos apertando o guardanapo. Você está fazendo uma cena. Eu ri, um som seco, quase metálico. Não era uma cena. Era o epílogo de uma farsa que durava meses, talvez anos. Os jantares cancelados de última hora, as reuniões que se estendiam até a madrugada, o perfume doce e barato que impregnava suas camisas quando ele voltava para casa. Tudo fazia sentido agora, como peças de um quebra-cabeça que eu me recusara a montar. Uma cena? Repeti, aproximando-me da mesa. Os talheres tilintaram quando apoiei as mãos sobre a toalha branca. Você acha que isso é uma cena, Rodrigo? Ou será que é a primeira vez que alguém te confronta em público? A amante, sim, era isso que ela era. Abaixou os olhos, mas não antes que eu visse o brilho de triunfo neles. Ela queria isso. Queria me humilhar, querer me ver quebrar. Mas eu não quebraria. Não ali, não daquela forma. Clara, vamos conversar em particular. Ele tentou novamente, a voz um fio de desespero. Por favor. Não. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Se você quis fazer isso aqui na frente de todo mundo, então vamos terminar aqui também. Puxei o anel de noivado do dedo, aquele mesmo que ele jurara nunca tirar, que simbolizava o nosso amor eterno, e o joguei sobre o prato dele. O ouro bateu contra a porcelana com um som oco. Fique com ela. Fique com a sua vida de mentiras. Virei-me para sair, mas parei na porta, olhando para trás uma última vez. E quando ela te trair, porque vai trair, Rodrigo, todos como você merecem isso. Lembre-se de que eu te avisei. A sala continuou em silêncio enquanto eu atravessava o corredor, os saltos ecoando como marteladas. Não chorei. Não gritei. Apenas sorri, porque pela primeira vez em anos eu me sentia livre. Do lado de fora a noite estava fria, mas o ar gelado era um alívio depois daquele sufoco. Tirou o casaco e o jogou sobre os ombros, o tecido ainda quente do corpo dele. Que irônico, pensei. Até no fim, ele deixava marcas em mim. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem. Você não vai se safar tão fácil. A casa é minha. O dinheiro é meu. Você não tem nada. Sorri novamente. Dessa vez com dentes. Rodrigo sempre subestimara minha paciência. E minha inteligência. Porque enquanto ele estava ocupado traindo, eu estava ocupada planejando. E o primeiro passo já estava dado. A mensagem desapareceu da tela assim que bloqueei o número, mas as palavras ficaram gravadas como cicatrizes. Não importava. Nada daquilo importava mais. O carro estava estacionado 2 quadras abaixo, no mesmo lugar onde o deixara 3 horas antes, quando ainda acreditava que aquela noite seria como as outras. Um jantar forçado, sorrisos falsos para os amigos dele, a humilhação silenciosa de ser ignorada enquanto ele sussurrava no ouvido de outra mulher. Mas desta vez eu não voltaria para casa de mãos vazias. Abri a porta do motorista e senti o cheiro de couro novo. Rodrigo nunca percebera que eu havia trocado o carro há meses, um modelo idêntico ao antigo, mas com um detalhe crucial, o porta-malas espaçoso o suficiente para o que precisava transportar. Liguei o motor e dirigi sem pressa, como se fosse apenas mais uma noite de insônia. As ruas estavam vazias, iluminadas pelos postes que lançavam sombras alongadas no asfalto. Quando cheguei ao endereço, desliguei os faróis antes de parar. A casa ficava no fim de uma rua sem saída, escondida atrás de um muro alto e de árvores que pareciam guardar segredos. Não era minha, pelo menos, não ainda. Mas em breve seria. Desci do carro e caminhei até o portão. A chave girava com facilidade na fechadura, como se a casa mesma estivesse esperando por mim. Dentro, o ar cheirava a poeira e abandono, mas também a possibilidade. As cortinas estavam fechadas, os móveis cobertos por lençóis brancos como fantasmas do passado. No centro da sala, uma mesa de madeira maciça sustentava um único objeto, um envelope amarelecido pelo tempo. Abriu com cuidado. Dentro, as fotos que eu mesma havia tirado nos últimos meses, Rodrigo saindo do hotel com ela, os depósitos em contas no exterior, os documentos falsificados com sua assinatura. Tudo meticulosamente organizado, datado, carimbado. Não eram apenas provas. Eram armas. No bolso, o celular vibrou novamente. Desta vez era uma ligação. O número privado piscava na tela, mas eu já sabia quem era. Alô?
Minha voz saía suave, quase cantada. Onde você está? A voz de Rodrigo era áspera, o tom de quem está acostumado a dar ordens e ser obedecido. Olhei pela janela, onde a lua refletia no vidro como uma moeda de prata. Em casa, respondi. Na minha casa. Houve uma pausa. Um silêncio tão denso que quase consegui ouvir o sangue fervendo nas veias dele. O que você fez? A pergunta era um rosnado. Sorri, passando os dedos sobre as fotos. Nada que você não tenha me ensinado. Fechei o envelope e o guardei na bolsa. Só aprendi a jogar o jogo melhor que você. Desliguei antes que ele pudesse responder. Do lado de fora, o vento balançava os galhos das árvores, como se a natureza mesma aplaudisse. Amanhã, os advogados receberiam as cópias. Os bancos também. E quando Rodrigo descobrisse que a casa onde estava agora, aquela que ele julgava ser sua, na verdade pertencia a uma empresa fantasmas registrada em meu nome há 2 anos, talvez entendesse, tarde demais, que a paciência é a virtude dos que sabem esperar. E eu havia esperado o suficiente. Voltei para o carro, mas não antes de dar uma última olhada para a sala vazia. Em breve, aquelas paredes ouviram risadas de novo. Só que desta vez seriam minhas. O motor do carro ronronou baixo enquanto eu ajustava o retrovisor, observando a fachada da casa se afastar pela janela. As luzes dos postes criavam manchas douradas no asfalto molhado, como moedas jogadas ao acaso. Não chovia há horas, mas a umidade ainda grudava no ar, pesada e cheia de promessas. Rodrigo sempre subestimou o poder dos detalhes. A assinatura falsificada no contrato de compra da galeria, os depósitos fracionados em contas que ele nem sabia que existiam, até mesmo a chave reserva que eu havia guardado do cofre dele, tudo peça de um quebra-cabeça que ele só enxergaria completo quando já fosse tarde. Demais. Meu telefone vibrou no console. Uma mensagem de Luísa, a advogada, tudo encaminhado. Eles vão tentar reverter, mas os documentos são sólidos. Você tem até sexta para desocupar o imóvel, se quiser evitar o oficial de justiça. Sorri. 6 dias eram mais do que suficientes para esvaziar o que restava de nossos anos naquela casa, os quadros que ele herdara da mãe, os livros que eu comprará para enfeitar prateleiras, a garrafa de vinho caríssima que ele guardava para uma ocasião especial. Agora a ocasião era minha. Estacionei em frente ao prédio onde morava há 3 meses, um apartamento pequeno mas com vista para o parque. As caixas já estavam empilhadas no quarto, etiquetadas com caneta preta, arquivos joias para queimar. Esta última era a minha favorita. Dentro dela, cartas de amor que ele escreveu nos primeiros anos, quando ainda acreditava que o amor era uma moeda que não desvalorizava. Eu as lira uma última vez só para ter certeza de que minha memória não me traía, aquele jeito dele de misturar elogios com ordens, como se carinho fosse um privilégio que eu devia agradecer. No dia seguinte, as notificações começaram a chegar. Primeiro uma ligação de sua secretária, a voz trêmula. Dona Clara, o senhor Rodrigo gostaria de conversar com você. É urgente. Depois, mensagens no WhatsApp, cada vez mais desesperadas. Clara, isso é um engano. Nós podemos resolver. Você não vai querer fazer isso. Pense nos nossos amigos, no que vão dizer. Meu advogado disse que você está blefando. Não tenho medo de ir à justiça. Dei risada alta ao ler a última. Justiça. Como se ele soubesse o que era isso. Como se as noites em que eu fingia dormir enquanto ele voltava tarde, cheirando a perfume barato e mentiras, não tivessem sido um veredito muito antes de qualquer juiz. À tarde fui até a casa. A chave girou sem resistência na fechadura, e o cheiro de madeira envelhecida e cera de móveis me recebeu como um abraço. Tirei os sapatos no hall, velho hábito, andei descalça até a sala. Os quadros já não estavam nas paredes, no lugar, marcas retangulares de poeira onde a luz do sol se demorava. Ele havia começado a desmontar o que achava que era dele. Você não tem vergonha? Sua voz veio da porta da cozinha, rouca de raiva contida. Virei-me devagar. Rodrigo estava encostado no batente, as mãos nos bolsos da calça social, a camisa desabotoada no colarinho como se o nó da gravata o estivesse sufocando. Os olhos que antes me fitavam com aquele ar de propriedade, agora piscavam incertos, como os de um animal acossado. Vergonha? Repeti, passando os dedos pela mesa de jantar, onde um dia ele jogará um prato contra a parede por causa de um jantar queimado. Não, vergonha é o que você deveria ter sentido há anos. Ele avançou um passo, mas parou quando eu não recuei. Você planejou tudo isso. Desde quando? Desde a primeira vez que você me chamou de minha garota como se eu fosse um cachorro de estimação. Abri a bolsa e tirei o envelope. Ou talvez desde a vez em que descobri as contas no exterior. Ou quando sua amante me ligou por engano, achando que era outra.
Joguei o envelope sobre a mesa. Escolha a versão que preferir. Todas são verdadeiras. Rodrigo pegou o envelope, rasgou a aba com violência. Seu rosto foi se transformando à medida que lia, a pele ficando cinza como papel molhado. Isso é forjado. Você não tem como provar? Já provei. Interrompi, apontando para o relógio de parede, um presente de casamento que ele nunca tinha dado corda. Daqui a 48 horas, o oficial de justiça vai estar aqui. Sugiro que você comece a fazer as malas. Ele atirou os papéis no ar, folhas brancas caindo como flocos de neve sujos. Você vai se arrepender. Vou te destruir. Sorri. Era sempre a mesma ameaça, como um disco riscado. Você já tentou. Peguei a bolsa e caminhei até a porta. A diferença é que desta vez eu não vou deixar. Saí sem olhar para trás. No carro, antes de ligar o motor, permiti-me um momento de silêncio. Não era vitória, era apenas o fim de uma partida que eu vencia há muito tempo, lance por lance, enquanto ele nem sabia que estávamos jogando. Ao passar pelo portão, vi sua silhueta na janela do segundo andar, imóvel. Talvez estivesse finalmente entendendo que em alguns jogos, as regras são escritas por quem sabe perder, e eu havia aprendido essa lição muito bem. O silêncio depois da tempestade. O motor ronronou baixo enquanto eu dirigia pela estrada que serpeava entre os morros, afastando-me daquela casa que por tanto tempo havia sido uma gaiola dourada. As árvores, agora desfolhadas pelo outono, estendiam galhos como dedos ossudos contra o céu cinzento. Não chorei. Não sorri. Apenas respirei pela primeira vez em anos, sem a sensação de que o ar poderia ser envenenado a qualquer momento. Meu telefone vibrou no console. Era uma mensagem de ela, minha advogada, Clara, sempre eficiente, sempre um passo à frente. Tudo assinado. Os documentos estão no cofre do escritório. Ele não tem mais acesso a nada. Nem aos seus investimentos, nem à empresa. Você está livre. Respirei fundo. Livre. Uma palavra tão pequena para algo que parecia impossível há tão pouco tempo. Mas liberdade não era só papel e assinaturas. Era o peso que saía dos ombros, a capacidade de escolher para onde ir sem medir cada palavra, cada olhar. Era não ter que calcular o ângulo da faca que ele poderia cravar nas minhas costas enquanto sorria. Dirigi até a cidade pequena onde minha avó havia deixado uma casa antiga, de paredes grossas e janelas que rangiam com o vento. Não era um palácio, mas era minha. E pela primeira vez em anos, eu não precisava justificar minha existência para ninguém. Os primeiros dias, as primeiras noites foram estranhas. Acordava sobressaltada, esperando o som de passos no corredor, a porta se abrindo sem aviso. Mas só havia silêncio. E aos poucos, o silêncio deixou de ser uma ameaça e tornou-se um refúgio. Comecei a reorganizar a casa. Tirei os lençóis empoeirados dos móveis, abri as janelas para deixar o sol entrar. Encontrei caixas antigas no sótão, fotos da minha mãe, cartas da minha avó, um diário que eu havia escrito aos 16 anos, cheio de sonhos que havia enterrado para sobreviver. Em uma das caixas havia um envelope amarelado com meu nome. Dentro, uma carta da minha avó, escrita pouco antes de ela morrer. Minha querida, às vezes a vida nos ensina a lutar de joelhos. Mas não se esqueça, você não foi feita para rastejar. Quando chegar a hora, levante-se. E quando levantar, não olhe para trás. O passado é um lugar para visitar, não para morar. O futuro é seu, se você tiver coragem de tomá-lo. As palavras me queimaram os dedos. Quantas vezes eu havia me curvado? Quantas vezes havia engolido o orgulho, o medo, a raiva, só para manter as aparências? Nunca mais. O retorno do passado. 3 semanas depois, enquanto tomava café na varanda, vi um carro preto parar na frente da casa. Não era um modelo chamativo, justamente o tipo que ele usaria para não chamar atenção. Ele saiu do carro, impecável como sempre, ternos caros e sorrisos mais caros ainda. Mas seus olhos estavam diferentes. Não havia mais a confiança cega de antes. Havia algo que se parecia com desespero. Você realmente acha que pode me ignorar para sempre? Perguntou parando a alguns metros de distância, como se temesse se aproximar demais. Não respondi. Apenas tomei outro gole de café devagar, saboreando o amargor. Eu vim buscar minhas coisas, continuou, a voz trêmula pela primeira vez em anos. Você não pode simplesmente me tirar tudo. Não tirei nada, falei finalmente. Você perdeu sozinho. Cada mentira, cada manipulação, cada vez que achou que poderia me quebrar, você estava cavando sua própria cova. Eu só segurei a pá. Ele riu, um som seco, sem alegria. Você acha que é esperta. Mas sem mim, você não é nada. Engano seu, respondi, levantando-me. Sem você eu finalmente sou algo. Ele abriu a boca para retorquir, mas eu já estava entrando.
Não fechei a porta com força. Não gritei. Não dei a ele a satisfação de ver que ainda poderia me afetar. Ouvi o carro partir alguns minutos depois. E pela primeira vez não senti alívio. Senti paz. Recomeços. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não da maneira que ele imaginaria, sem vinganças, sem escândalos, sem a necessidade de provar algo a ninguém. Vendi a empresa que havíamos construído juntos. Não por ódio, mas porque não queria mais nada que carregasse seu nome e sua sombra. Com o dinheiro abri um pequeno ateliê na cidade, onde passei a restaurar móveis antigos. Era um trabalho quieto, metódico que exigia paciência, coisa que eu havia aprendido a ter. Conheci pessoas. Não muitas, mas as certas. Uma vizinha idosa que me ensinou a fazer geleia de figos. Um carpinteiro que me ajudou a consertar o alpendre. Uma mulher no mercado que certo dia me olhou nos olhos e disse: "Você tem uma luz diferente agora." Talvez tivesse. O último capítulo. 2 anos depois, recebi uma notícia por intermédio de Clara. Ele havia falido. Não por minha causa e por suas próprias escolhas, seus próprios jogos sujos que sem mim para ser sua âncora, o haviam afundado. Não senti alegria. Não senti pena. Sentado em um café em Paris, onde havia viajado sozinha, sem aviso, sem plano, olhei pela janela e pensei em como a vida era estranha. Ele havia passado anos tentando me destruir e no fim, havia se destruído sozinho. Enquanto eu estava ali, inteira, livres. Peguei meu caderno e escrevi uma carta que nunca enviaria. Você sempre achou que ganhar significava ter mais. Mas eu aprendi que ganhar é não precisar mais jogar. Fechei o caderno. Pedi outra xícara de café. E quando o garçom perguntou se eu queria algo mais, sorri e respondi: "Não, está perfeito assim." Paris, outono. A chuva batia leve contra os vidros do café, desenhando linhas trêmulas que se dissipavam antes de tocar o chão. Eu observava o movimento das pessoas na calçada, cada uma absorta em seus próprios mundos, enquanto o aroma do café recém-feito se misturava ao cheiro de pão fresco que vinha da padaria ao lado. Era uma manhã como qualquer outra, e ainda assim, tudo parecia diferente. Clara havia me enviado a notícia por mensagem, seca e direta, como sempre. Ele perdeu tudo. A empresa, a casa, até o carro. Dizem que está vivendo em um apartamento minúsculo nos arredores de Lisboa, trabalhando como consultor para empresas que antes desdenharia. Não houve tom de triunfo em suas palavras, nem de compaixão. Apenas fatos, como se estivesse me informando sobre o clima. Eu não respondi. Não havia o que dizer. Lembrei-me da última vez que o vi, há quase 2 anos, em um jantar forçado por antigos conhecidos em comum. Ele chegará com um terno caro demais para a ocasião, o sorriso afiado como uma lâmina, os olhos percorrendo o ambiente como se buscasse algo, ou alguém para desmontar. Quando nossos olhares se cruzaram, não houve reconhecimento, apenas um breve lampejo de algo que poderia ser ódio, inveja, ou talvez apenas o espanto de me ver ali, intacta. Eu sorri, levantei minha taça em um brinde silencioso e me afastei. Não por medo, mas porque já não havia mais nada entre nós que valesse a pena ser dito. Agora, sentado naquele café em Paris, com as páginas do meu caderno abertas diante de mim, eu me perguntava se ele alguma vez havia entendido o que realmente perdia. Não eram os contratos, as propriedades ou o status que tanto almejava. Era a paz. A capacidade de olhar para o espelho sem sentir o peso de cada mentira contada, cada lealdade traída, cada pessoa usada como peão em seus jogos. Escrevi mais algumas linhas na carta que nunca seria enviada, desta vez com uma calma que me surpreendeu. Você passava os dias contando vitórias como se fossem moedas, mas nunca percebeu que estava falido muito antes de perder o dinheiro. A verdadeira ruína não está nos números no banco. Está no vazio que sobra quando você olha para trás e não encontra ninguém que queira ficar. Fechei o caderno e o guardei na bolsa junto com a caneta. Não era raiva o que sentia. Não era alívio. Era algo mais profundo e silencioso, como o fim de uma tempestade que se vai sem aviso, deixando para trás apenas o cheiro de terra molhada e a certeza de que o sol voltará. O garçom trouxe meu segundo café, acompanhado de um pequeno croissant que não pedi. Sorri em agradecimento e quebrei um pedaço do pão, sentindo a textura crocante derreter na boca. Era uma coisa simples, quase insignificante, mas naquele momento parecia um lembrete de que a vida ainda podia ser doce, mesmo depois de tudo. Do lado de fora, uma mulher com um casaco vermelho parou para ajustar o cachecol de uma criança, que riu alto ao ver um cachorro passar correndo. Observei a cena por um instante e algo em mim se acomodou. Não era sobre ele. Nunca havia sido, na verdade. Era sobre mim. Sobre aprender que a liberdade não era a ausência de amarras,
mas a capacidade de escolher quais amarras valiam a pena carregar. Paguei a conta, deixei uma gorjeta generosa e saí para a rua. A chuva havia parado, e o ar estava fresco, carregado daquela umidade que fazia Paris parecer ainda mais viva. Caminhei sem pressa, deixando que os sons da cidade, as conversas em francês, o barulho dos pneus nas poças, o toque distante de um acordeão me envolvessem. Passando por uma livraria, parei diante da vitrine. Um livro com uma capa azul cobalto chamava minha atenção, o título em letras douradas, As Coisas que Nos Salvam. Sorri sem saber por que e entrei. Dentro, o cheiro de papel e tinta me recebeu como um abraço. Folheei o livro ao acaso e me deparei com uma frase sublinhada por algum leitor anterior. Às vezes, a maior vitória é simplesmente continuar em pé, mesmo quando o chão treme. Fechei o livro e o levei até o balcão. A livreira, uma mulher de cabelos grisalhos e óculos de armação fina, olhou para mim com um sorriso conhecedor. Boa escolha, disse ela em um português arrastado, como se tivesse reconhecido algo em mim. Esse livro tem o dom de chegar nas mãos de quem precisa. Assenti, sem explicar que não era por necessidade que eu o comprava, mas por gratidão. Pela vida que ainda tinha pela frente. Pelas escolhas que finalmente eram só minhas. Saí da livraria com o livro debaixo do braço e segui em direção ao Sena. O rio corria lento, espelhando o céu cinzento e as luzes da cidade. Encontrei um banco vazio e me sentei, observando a água. Tirar o caderno da bolsa novamente, mas desta vez não escrevi sobre ele. Escrevi sobre mim, sobre os planos que começavam a tomar forma, um ateliê em Montmartre talvez, ou um curso de cerâmica que havia visto anunciado em um mural. Coisas pequenas, coisas que não precisavam ser grandiosas para terem valor. Alguém se sentou ao meu lado e por um momento, tive medo de que fosse um conhecido, alguém que viesse trazer o passado de volta. Mas era apenas uma idosa com um saco de pão, que começou a alimentar os pombos com migalhas. Ela não me olhou, mas sorriu para os pássaros como se eles fossem velhos amigos. Eles sempre voltam, disse ela em francês. Mesmo quando a gente acha que não. Não respondi. Não era necessário. Ela não estava falando dos pombos. Fiquei ali até o sol começar a se pôr, pintando o céu de tons de rosa e laranja. Quando me levantei, senti o corpo leve, como se tivesse deixado algo para trás naquele banco. Não era ódio. Não era saudade. Era apenas o peso de uma história que finalmente havia terminado. Caminhei de volta ao pequeno apartamento que alugara por um mês, com suas paredes de tijolos aparentes e a janela que dava para um pátio cheio de plantas. Dentro, acendi uma vela, preparei um chá e abri o livro novo na primeira página. Não li. Apenas deixei que a quietude do lugar me envolvesse, sabendo que pela primeira vez em muito tempo, não havia nada que precisasse ser resolvido. Nada que precisasse ser provado. Deitei na cama com a janela aberta, ouvindo os últimos sons do dia se misturarem ao silêncio da noite. Antes de dormir, pensei nele uma última vez. Não com amargura, mas com uma espécie de compreensão distante. Talvez um dia ele também encontrasse sua própria versão de paz. Ou talvez não. Isso já não era mais problema meu. Fechei os olhos. E, pela primeira vez em anos, dormi sem sonhar com batalhas.